Alô, alô a todos, bem-vindos ao 16º episódio do Descobertas. Estou sem voz porque estou cansado, porque foram uns dias muito atribulados. Foi retiro espiritual na povoação em São Miguel e depois voltar para Ponta Delgada para matar as saudades e então aterrei há pouco e aqui estou eu. Porque as coisas têm que se cumprir, os horários têm que se cumprir, portanto aqui estamos nós para mais um Descobertas. A pessoa que vem hoje é uma pessoa que conheci este ano, mas é uma pessoa que rapidamente senti muito conectada a ele, o que é uma coisa muito maravilhosa. Ahm, Começou como mero paciente, ahm, e agora, portanto, é uma pessoa com quem eu sinto uma enorme irmandade. E vocês vão perceber o porquê. Mas pronto, agora digam-me se está tudo bem, se vocês me estão a ouvir bem, se está tudo ok por aí. Portanto, digam como é que vocês estão. Se faz favor. Enquanto que estamos aqui, à espera que o nosso lindo convidado apareça. Ele já aqui está. Vamos só dar assim um tempito para mais as pessoas entrarem. Porque esta conversa vai ser muito, muito fofinha, muito maravilhosa, não é? Portanto, mas ok, ele já aqui está. Portanto, vamos então. Hum, Olá. Ah, está, meu querido. Como é que está, meu querido? Eu estou bem, e tu? Também estou bem. Está tudo Também. ok? Consegue sentir bem? Estou a ver bem. Também a ouvir. E tu também? Eu também, meu querido, também. Gosto muito dessa. Tu estás a fazer pandan com a parede, o que é uma coisa linda. Obrigado. Adoro, adoro. Adoro, adoro. Sabes que eu gosto imenso de ti. Gosto imenso, imenso, imenso de ti. E eu Ahm, de ti. Pronto, E eu de ti. e as pessoas vão perceber o porquê, portanto está tudo ok. Então, como é que tu te sentes em estar aqui hoje? Pá, um bocadinho nervoso, faz parte, mas sinto-me bem. Portanto, quando recebi o teu convite, não pensei duas vezes. Aceitei e cá estou para termos aqui a nossa conversa Nossa linda conversa. com todo o gosto. Eu sei que tu trabalhas como osteopata, portanto, és uma pessoa que trabalha portanto, no mundo espiritual também, não é? Portanto, segue sempre a luz e, portanto, trabalhas sempre no amor e no amor incondicional, o que é uma coisa maravilhosa. Mas vamos voltar uns anos atrás. Como é que este pequenino, pequenino Francisco, não é? Como é que ele era na infância? Como é que era em pequenino? Na infância era um Francisco sempre muito curioso, sempre muito atento aos pequenos sinais, com alguma sensibilidade, mas sem perceber bem que sensibilidade era essa, mas sempre muito observador ao comportamento dos outros, à forma de estar, talvez pela vivência, pelo percurso que tive desde a infância, né, conflitos como todos temos. Então fui-me habituando a observar o mundo para ver de que forma é que eu me poderia ajustar melhor a ele. Ok. Eh, E tu sentias tanto problemas em te ajustar ou em descobrir, em te saber onde é que encaixavas, onde é que não encaixavas? eu senti mais isso quando mudei de terra. Os meus pais, eu tinha mais ou menos uns 11, 12 anos de idade, quando os meus pais mudaram para o Alentejo. Aí notei muito o choque, aí a diferença. Tinha os meus amigos, eu vivia no Barreiro, hoje vivo outra vez, mas eu na altura vivia no Barreiro, fui viver para Moura. Ali senti muito o choque da cultura, do ser acolhido, houve algum choque. Depois acabei por me habituar de alguma forma. Mas depois, entretanto, depois volto outra vez para cá, já no final da adolescência, quando venho estudar então para fora. Ok. E como é que foi, portanto, esse voltar de novo? Epá, eu sempre disse que não queria voltar ao Barreiro. O Barreiro era horrível. Hoje Ok. não tem nada a ver. Mas a minha intenção nem era voltar ao Barreiro. Portanto, eu vim.
Eu vim tirar fisioterapia e depois quando vim estagiar, o primeiro sítio onde vim estagiar foi para o Hospital do Barreiro, onde calho a conhecer um dos meus, que foi o meu mestre na altura e que tenho muito carinho por ele, que é o Dr. Cigarro, em que então eu acabei por ir estagiar para o hospital e pedi-lhe para se podia ir também para a clínica. Então ele deixou-me. Então eu ia estagiar para o hospital, depois ia para a clínica dele, ia assistir às consultas dele e entretanto acabei por voltar ao Barreiro, quando já pensava ou não queria voltar. E cá fiquei no Barreiro. Eu tive a fazer-se um trabalhinho de pesquisa, não é? Portanto, que é uma coisa, tento sempre. Pelo que eu percebi, tu estudaste fisioterapia e osteopatia, portanto, na Escola Superior de Saúde Egas Muniz. A fisioterapia foi na Escola Superior de Saúde Egas Muniz. Depois comecei a tirar osteopatia pela Escola de Osteopatia de Madrid. Oh, sim, a Escola de Osteopatia. O que é que te levou a seguir essa vertente? Da saúde ou da osteopatia? Surpreende-me. Portanto, como é que de alguma maneira te encontraste no meio disso? Olha, eu na verdade, se me perguntares porque é que eu fui para a saúde, foi se calhar nem sei dizer bem porquê. Foi na altura, foi aquele chamado, na altura, até tenho ideia que a minha irmã é que me disse, olha, porquê é que não vais para a fisioterapia? Eu, olha, é capaz de ser uma boa ideia. E entretanto entretanto, quando comecei a ver as consultas de osteopatia, então, desse Dr. Cigarro, então na altura eu disse, não, isto é que eu quero tirar. Isto é que eu quero tirar. Entretanto, aí a eficácia, a forma de trabalhar era completamente diferente. E já no final do curso de osteopatia, conheci então um professor que para mim mudou a minha forma completamente de ver a saúde e de ver as pessoas, que é o Gerard Martínez, um professor francês, em que veio pôr ali uma forma de ver a nível mais profundo, a nível das emoções, a nível do comportamento, em que aquilo basicamente é quase como se tivesse dado a volta toda ao curso de osteopatia e tivesse posto aquilo tudo em causa. Mas eu veio anos até aquilo, gostei imenso na altura do ouvir, fiquei muito próximo dele, mas eu não comecei logo a utilizar esses princípios que ele me tinha trazido. Entretanto, continuei, depois houve uma altura que fiz a transição só para a osteopatia e houve uma altura que tive um acidente de trabalho. E os acidentes nunca vêm por acaso. Tive um acidente, a pessoa felizmente ficou bem, mas foi um caso em que a pessoa, em que eu vou manipular, fiz tudo como estava no protocolo, e a pessoa praticamente não se levantava da marquesa. Disse, olha, não sou capaz de me levantar. E eu suava por todo o lado. E o que é que eu fiz? O que é que eu fiz aqui à pessoa? Eu só pensava assim, eu não vim para a saúde para fazer mal a ninguém. Portanto, se isto continuar, eu desisto. Entretanto, na altura tive que chamar a ambulância e tudo, a pessoa teve que ir para o hospital, mas acabou depois por recuperar, mas a minha preocupação naqueles dias até a pessoa recuperar era, não, tem que haver outra forma de eu avaliar e de chegar lá. Tem que haver, era estás a ver, tipo aquela certeza que eu sabia que tinha que haver uma forma de avaliar para eu não pôr as mãos onde não devia. E foi curioso, passados uns dias, lembrei-me do tal professor da abordagem, das técnicas que ele tinha falado. Então aí começou a minha saga de enviava e-mails para ele, a fazer perguntas, eu respondia, mas ele nunca abrindo completamente o jogo todo, assim se pudesse chamar. E eu fui descobrindo, fui entrando com a técnica e nessa técnica eu fui começando a ter acesso a muito mais coisas até do que esperava inicialmente. Em que eu, através desse método, eu conseguia, é o método que utilizo ainda hoje em dia, eu conseguia perceber até quase, antes de mexer nos pontos em específico, que zonas é que eu tinha que mexer, que órgãos, que emoções, de quando é que isso começou. Então começou-se a abrir um mundo que eu próprio me assustei, que eu pensei, mas onde é que isto vai? E eu vá de mandar e-mails para o professor para ver se ele me confirmava. Ele ia sempre confirmando, sim, isso também dá para fazer isso. Isso também dá para fazer isso. E pronto, e foi assim que eu cada vez mais depois a minha área foi-se mais, fui trazendo muita a espiritualidade, as emoções para as minhas consultas. Portanto, Sabes que isso é uma coisa muito interessante, porque muitas pessoas não sabem que nada acontece por acaso e, portanto, as dores que tu sentes no teu corpo estão sempre relacionadas a uma emoção que tem que ser trabalhada. Exatamente. Certo?
Na larga, Consegues dar alguns exemplos, por exemplo? na larga maioria das vezes, sim. Eu diria que se calhar há vários autores que falam em 90%, 95%. Eu diria que até às vezes mais do que isso. Quando se fala em emoções, quando eu comecei a falar em emoções há uns anos atrás, eu acho que ainda passava muito aquela ideia de ele deve estar a dizer que eu estou a inventar isto. Não, não tem nada a ver com isso. Ou seja, quando se fala que uma dor tem origem emocional, significa que existem emoções que estão a criar reações específicas a nível do físico que fazem com que uma determinada parte do corpo vá acabar por ter uma reação. A reação está lá, eu tenho que corrigir. Portanto, eu faço o meu trabalho todo de osteopatia, ou as técnicas que eu tenho para fazer, mas a emoção, se de alguma forma, se estiver lá bloqueada, ela está sujeita ou que aquela dor nem passe, porque é como se fosse um aviso do corpo, é como se o corpo dissesse, olha, desculpa, mas ou vais tratar estas raízes, ou eu nem sequer te desligo o alarme, há casos em que isso acontece, mas se por vezes não vamos à procura dessa emoção, pode até passar por uns tempos, mas passado meses, volta, ou anos, volta, epá, é sempre no mesmo sítio. Portanto, que é muito comum nós ouvimos pessoas dizer, epá, é sempre o meu ponto fraco, ou é este lado, ou é este ombro, ou é o braço, ou é o lado esquerdo, ou é a cabeça, e significa que a emoção ainda lá está, de alguma forma. Agora, numa fase inicial, eu ia até mesmo à procura onde é que aquilo tinha começado. Depois desisti de o fazer, porque as consultas depois, de alguma forma, às vezes pareciam um pouco estranhas, porque quem ia procurar por uma consulta de osteopatia não estava muito à espera que eu lhe fosse perguntar, olha, o que é que lhe aconteceu quando tinha 10 anos de idade. Então desisti. Mas desisti porquê? Eu não desisti dos processos em si. Eu comecei a perceber que uma emoção se estava bloqueada num processo, numa determinada fase da vida, ela iria manifestar-se ciclicamente em várias outras fases, nomeadamente no presente. E se a pessoa estava na consulta com a dor, ou se está na consulta com a dor, é porque esta emoção ainda lá está. Houve algo que a disputou, houve alguma situação na vida da pessoa, um conflito qualquer, que disputou que ela se manifestasse. E quando é que normalmente surge no físico? Normalmente quando a pessoa ou não se apercebeu, a pessoa não tem consciência ainda para perceber que aquela emoção precisava de atenção, nem sabe sequer o que é que há de fazer, ou de facto o processo é muito intenso. Quando os processos são muito intensos, às vezes mesmo para quem já tem consciência e sabe lidar com as emoções, às vezes mesmo assim vai bater no físico. Ok, isso é muito interessante. Ok. Até agora, por exemplo, se eu perguntar, por exemplo, uma pessoa que tem problemas de raiva, por essa emoção, a raiva por curar, onde é que por norma poderá ter dores, por exemplo? Olha, eu de início guiei-me muito pelos mapas da medicina tradicional chinesa. Mas depois comecei a perceber como consigo avaliar caso a caso. Portanto, não faço por chapa assim, ser tudo igual, mas bate muito certo. Por exemplo, a raiva acaba por afetar muito vesícula biliar, por exemplo. Vesícula biliar, fígado. Epá, mas eu já apanhei vários outros sítios. Olha, por exemplo, tristeza. A tristeza afeta muito o intestino, cólon, o intestino grosso, pulmões. Eu já apanhei um caso do indivíduo com dores nos cotovelos e era a tristeza. Era ali que ele estava a somatizar, ou seja, onde o corpo cria a reação física daquela emoção. Mas só se nós seguirmos, por exemplo, esses mapas da medicina tradicional chinesa, já dá para ter uma boa noção. Há uma porcentagem altíssima que aquilo de facto bate certo. Por exemplo, pode aparecer, por exemplo, uma pessoa com raiva é capaz de aparecer com uma dor, por exemplo, numa costela, ou uma dor num ombro. Então eu vou à procura depois do circuito. Como eu costumo dizer, é como se eu fosse agarrando uma cordinha, deixa eu ver onde é que isto vai ter. Porque isso é uma coisa linda, porque o que eu sinto é, desde pequenino, o pequenino Francisco era uma pessoa muito curiosa, mas uma criança curiosa, mas também que de alguma maneira tinha algum tipo de dificuldade em saber para onde ir ou para onde não ir. Então estava muito naqueles pedacitos pequeninos. Até que de alguma maneira começa, põe o pé na água e, ok, isto está confortável aqui, isto está bom aqui. E depois então começa a explorar. E depois então começa a ser iluminado, porque desde criança, que sempre foi uma pessoa muito intuitiva e uma pessoa sempre muito emocional, então do nada consegue conciliar as duas coisas. E de alguma maneira o que tu fazes vem tirar o estigma
de que de facto um osteopata só trata do físico e adeus. Não, porque de alguma maneira o lado emocional influencia o físico. E portanto, se tu de alguma maneira não curas o que tu tens para curar, aquela dor, aquela luta, aquela raiva, aquela tristeza, isso vai se projetar no corpo e assim sucessivamente. Sim, sim, sim. É assim, quando nós começamos a trabalhar, ou somos ou fisioterapeuta, ou se é osteopata, mas naturalmente, depois, conforme a curiosidade de cada um, há a tendência que depois que nós vamos juntando mais coisas. Se calhar há poucos indivíduos, se calhar na minha idade, ou mesmo mais velhos, que façam só uma mesma atividade. Porque quem for curioso vai percebendo que umas vezes aquilo dá resultado, outras vezes não dá. E se nós pretendemos mesmo o resultado, começamos a perceber que só um protocolo é que não funciona. Às vezes funciona, outras vezes não funciona. No meu caso, foi curioso porque se calhar devido a essa minha sensibilidade, eu sempre fui muito curioso pela parte das emoções e do comportamento. Então, desde os 20 e poucos anos, que lia muito sobre as emoções, era uma área do meu interesse pessoal que eu nunca pensei trazer para a área profissional. Só que é como se as duas depois, gradualmente, o universo lá se organizou, ou já se estava a organizar, a uma certa altura elas casaram-se uma com a outra. Exatamente. O que eu acho que é maravilhoso, porque eu sinto que estás aqui mesmo que é para ajudar pessoas e, portanto, tu tens o teu ritmo, tu não és um homem acelerado, não, tu és um homem calmo, tranquilo e tu só dás um passo, é porque quando tu és humano, portanto, tens os momentos de questionar, mas isso é o momento em que o pé está a tocar na água, ok, então tudo bem. Ok, tudo bem. Eu acho isso maravilhoso, acho que é uma coisa maravilhosa. Agora a minha pergunta é: família e amigos lidaram bem com esta tua vertente? Alguns sim, mal nenhum lidou. Propriamente não se pode dizer mal. Há uns que sabem mais propriamente aquilo que eu faço especificamente, 3 ou 4. E depois, e depois, porque eu não tenho muitos amigos, os que tenho são bons. Tenho mesmo, posso dizer que sou abençoado com os amigos que tenho. Aqueles amigos que se eu precisar, eles estão cá. E eles, creio que aceitam, assim, mesmo se calhar outros que não queiram, não vão propriamente perceber o que é que eu faço, mas como gostam do resultado, procuram-me. Mesmo família, sempre, de alguma forma me perguntam. Portanto, tenho amigos e colegas que às vezes dizem, pá, a família não, nem sequer me procuram, nem querem saber. Eu nesse aspecto, por acaso, mesmo a família, são capazes de me pedir sem problemas. Agora, eu depois explico a cada um conforme quem tem à frente. Portanto, eu não preciso Exato. explicar tudo. Explico só Exato. certas Sim. partes. Eu acho que no momento em que tu começas a explorar esta parte de espiritualidade e, portanto, do ajuda ao outro, existe muito dois tipos de família. Ou a família que apoia e, portanto, sabe perfeitamente o que é que está a acontecer, ou a outra família que, olha, o importante é ter saúde, não é? Portanto, o que importa é ser feliz e, portanto, tudo ok. O que é que ele faz? O que importa é ter saúde, não é? Portanto, tudo ok. É isso, é isso. Mas já vivo bem com isso. Houve uma altura que me Sim, gostava mais, sim. mas hoje em dia já não ligo. Já não. Mas já não. Olha, andei a pesquisar um bocadinho sobre ti e tu tens algo no Instagram que eu gostei bastante. Então eu gostava se possível, eu ler isto e, portanto, nós falámos um pouco sobre isto. Tu tens um post que fala sobre o Triângulo da Vida, se não me engano é sobre Lise Bourdieu, um bocado assim qualquer, e que de alguma maneira diz o seguinte: recorte ainda que o medo de rejeitar, de abandonar, de trair os outros ou de ser injusto com eles é tão importante como o medo do que eles poderiam fazer-te. Irás perceber-te também que feres na mesma medida. Rejeitas-te, abandonas-te, humilhas-te e atraiçoas-te. És injusto contigo na mesma medida em que ages com os outros e sofres igualmente com isso. O triângulo da vida ilustra o facto de que os outros são contigo, como tu és com eles e contigo mesmo. O grau de sofrimento, medos e emoções é idêntico. Uhum. Ok.
o que é que tu sentes disto? Portanto, porque eu sinto que tu de alguma maneira, portanto, tu identificas-te muito com isto e isto de alguma maneira faz-te pensar, porque muitas das vezes, porque é como se todas as pessoas são espelhos, não é? Portanto, se tu tens um conflito com a determinada coisa, é porque isso está mal resolvido em ti. Se tu rejeitas alguém, é porque estás a fazer o mesmo a ti. O que é que te aconteceu para de alguma maneira tu passares a ver a vida desta maneira? Dizer-te ao certo um evento que possa ter acontecido, um evento em concreto não, mas nessa minha caminhada de me perceber a mim e perceber os conflitos que se geravam à minha volta, fez-me com que de facto começasse a perceber que tudo está dentro de nós. Tudo está dentro de nós. E se formos ver o meu Instagram, fala muito à volta disto, de olhar para cá para dentro, dos espelhos. Portanto, tudo o que eu tenho no meu Instagram são perspectivas com as quais eu me identifico e vivo nesse princípio de vida. E fui percebendo que dinâmicas em que nós apontamos o dedo ao outro são dinâmicas infantis. Ou seja, a criança é que diz, não, tu é que és culpado por aquilo que me aconteceu. Não, ok, então passamos então a adulto, ok, então mas não és culpado, então mas ele fez-me isto, ele não é responsável. E ainda há dias eu fiz um vídeo em que falei sobre isso, responsabilidade emocional e responsabilidade comportamental. Eu não estou a desculpar alguém que me tenha feito, se alguém fez mal, eu sou responsável por pôr a mão à frente. Olha, desculpa, não me faz isso, ou decido afastar-me, portanto, isso é o lá fora. E isso nós fazemos de uma forma geral bem. Agora, a questão é que nós não estamos habituados a lidar com o mundo que se passa aqui dentro e não percebemos a dinâmica, a relação que existe entre o aqui dentro e o lá fora. O aqui dentro e o lá fora. E há que perceber um pouco a mente para perceber porque é que é assim. Eu não gosto que as pessoas, já às vezes nas consultas, digam, olha, não acredito só naquilo que eu lhe estou a dizer. Isto vir aqui ouvir não é um ato de fé. É põe em prática, se lhe servir, use. Se não servir, manda embora. Que é o que eu fiz toda a minha vida, onde quer que eu ia. Então, o importante é perceber que nós, até cerca dos 7 anos de idade, nós trazemos, diria, o pacote de informação, de emoções, vamos pô-los por códigos que nós temos que experienciar. E nós temos como se fosse um instinto de curar, um instinto animal, um instinto primário, de curar essas mesmas emoções, esses sentimentos, que, à medida que vamos sendo mais conscientes, vamos percebendo que elas se vão manifestando em vários cenários. Só que eu só os posso curar quando tenho contacto com situações do exterior nas quais elas se manifestem. Se uma emoção não se manifestar, eu não a consigo curar. Ou seja, eu posso saber que tenho imensa tristeza dentro de mim, mas se eu viver entre festas e toda a gente me trata bem, eu chego ao último dia lá acima, quando falar lá com o que está lá do outro lado, diz-me, então, e a tristeza? Tristeza? Não havia tristeza nenhuma, porque sempre foi um espetáculo enquanto eu lá estive. Então eu tenho que ter situações, eu vou passar por situações que me vão espelhar, ou seja, em que eu vou encontrar a tristeza, a revolta. Então eu diria que isto é um treino, é um processo que se vai fazendo, há uns têm mais facilidade, outros menos, mas é ir percebendo que as várias situações me vão mostrando o que eu tenho dentro de mim. E se eu sou rejeitado frequentemente, significa que eu tenho o sentimento de rejeição dentro de mim. Como é que isto pode ter acontecido? Pode ter sido uma situação tão simples como em criança, por exemplo, imagina um grupo de amigos, disser, olha, não queremos mais brincar contigo. Não queremos mais aqui no nosso grupo. Uma criança que não sabe gerir aquilo, fica a dor, fica enorme, aquilo para ela era o mundo dela, eram os amigos e eles rejeitaram-me. Então, se aquilo fica ali como se fosse um trauma, é como se aquilo ficasse ali solto na mente, não é processado de alguma forma. E, como aquilo precisa de ser curado, como é que eu posso ver aquilo? Como situações em que eu vou sentir a rejeição. Em que posso ter outra pessoa ao lado, que passa pela mesma situação e diz, não, mas aquilo, eu não senti isso. E eu digo, não, mas eu senti-me rejeitado. Então, eles estão a mostrar que eu tenho rejeição. E, na verdade, eu acabo sempre a perceber que com essa emoção de rejeição, eu rejeito-me a mim próprio. Portanto, eu rejeito-me a mim próprio, os outros vão me rejeitar e eu vou rejeitá-los a eles. Portanto, é um triângulo. É um ciclo que não se fecha enquanto eu não olho para dentro.
Enquanto Yeah. eu quiser anular as situações, o que é que eu estou a fazer? Eu estou a tentar mandar abaixo os espelhos porque eles são desconfortáveis para mim. É por isso que se ouve tanta gente dizer os homens são todos iguais, as mulheres são todas iguais, os trabalhos são todos iguais, as pessoas são todas iguais. Ou seja, significa que há um ciclo. Quando ouvimos esta Exatamente. expressão todos iguais, significa que andamos ali às voltas, tal e algo. Então, como é que eu faço isso? É ir tentando ir-me treinando a procurar o que é que eu senti perante esta situação. E depois, externamente, Portanto, no momento em que nós conseguimos ouvir, no momento em que a gente ouça alguém dizer os homens são todos iguais, as mulheres são todos iguais, vocês são todos iguais, basicamente a pessoa está a projetar a bagagem mal resolvida. tá. Ok. Tá. Na verdade, É tá. interessante, isto é uma coisa super interessante, acho que é uma coisa maravilhosa. Agora, A pessoa deixa-me só pode... aqui responder aqui uma coisa. A Sofia, o Instagram dele, portanto, está aqui em cima, mas no final, portanto, toda a informação do Francisco irá estar na publicação. Olha, sabes que eu tenho uma enorme adoração por ti. Que podemos falar que nós, o universo juntou-nos este ano e vi-me muito de mim em ti, porque é uma coisa muito linda. E tivemos muitas vezes para nos encontrar, mas acontecia sempre alguma coisa e nada, Exato, né? exatamente. Até que foi na feira alternativa em que basicamente nós conseguimos nos abraçar e, portanto, o famoso abraço que ficou, portanto, que ficou em pausa Em durante muito pausa, em tempo. pausa. E tu sabes que tenho um enorme respeito por ti, tenho um enorme amor pelos teus filhotes, apesar de nunca os ter conhecido, mas tenho um grande amor e um grande respeito por todos vocês, porque é esta ligação que se tem, que não se consegue explicar e está tudo ok. Mas, no entanto, Eu por ti, desculpa. Porque eu também, porque também tenho que te agradecer a ti, já te agradeci imensas vezes, porque a consulta contigo, que a gente conhecesse numa consulta, o teu nome apareceu-me, eu precisava de alguém com as tuas características e em menos de um dia foi-me dado o teu nome. E a tua consulta mudou muito a minha vida. Foi mesmo um antes e um depois. Um antes e depois. E mesmo que eu acho que seria inesquecível a mudança, inesquecível o impacto que a tua consulta teve na minha vida. Inesquecível mesmo. Porque foi brutal. olha, vamos parar com isto, porque não, a gente não vai casar. Já te disse, a gente não vai casar, portanto, não vai casar. Olha, no entanto, sabes que eu vim há pouco, eu aterrei há pouco de São Miguel e não vim sozinho, não é? Eu não vim sozinho no avião, porque eu estive ali, portanto, a fazer uma sessão, para assim dizer, a falar de ti, a dizer, oh my God, se conhecem. Porquê? Porque eu conheço-te, mas eu estava naquela de, ok, eu preciso saber quem é o Francisco, preciso saber. Então foi por aí, tipo, eu viajei, percebes, para te perguntar quem é o Francisco Félix. E houve uma outra pessoa que me conseguiu responder, mais como deve ser. E uma delas, não sei se tu conheces, chama Maria João, que a Maria João diz o seguinte: Olá, Francisco. Bem, falar do Francisco, falar do Francisco é falar de sensibilidade, de amizade, de amor, carinho, partilha. Vou aproveitar este momento que me foi dado para falar de ti e te agradecer tudo o que passámos juntos e tudo o que me ensinaste neste mundo novo, que tem sido fantástico. Obrigado por partilhares comigo aquilo que também sabes e o que aprendeste contigo e que acabei por pôr em prática na minha vida. Tem sido uma surpresa e um carrossel também. Mas queria te agradecer por seres quem és na minha vida, por quem tens sido e por estar sempre lá para mim. Obrigada, Francisco. Continua assim, incessante na procura do teu bem-estar e dos outros. Obrigada por seres quem és. Adoro-te. Beijinhos. Malandro, andaste a investigar. Obrigado. E obrigado, Maria João. Ok.
Ok. Como é que é receber estas mensagens? Porque eu sinto que tu gostas muito de dar às pessoas, mas não colhes, portanto, não. Imagina, tu aceitas tudo o que as outras pessoas dão, percebes? Mas tu dás nesta intensidade e, portanto. Eu para já fico um bocadinho sem jeito a receber. E Pá, gosto. E portanto, tens que aprender a receber, não é? estou treinando essa parte. Exato. Mas olha, gostei muito da mensagem da Maria João. Ahm, mas, no entanto, sinto que não foi suficiente, sabes? Então eu estava assim, ok, mas preciso mais. Tipo, não estou a perceber. Até que tipo, estou a andar a ver lá os hospedeiros de bordo, os giros, como tudo, Ryanair. Esmeraram-se hoje. E então, do nada, tropeço e olho assim e vejo está uma mulher linda à minha frente, que se chama, não sei se conheces, Kátia. A Kátia diz: Olá, Francisco Félix. Daqui fala aquele ser a quem tu chamas de anjo da guarda. Apareceste na minha vida, ou melhor, cruzaste o meu caminho, num momento muito importante na minha vida também. E é interessante ver o quão bonita tem sido esta caminhada. Sou muito grata por ter a honra de acompanhar-te neste plano físico. E espero que continue a ser assim por muito tempo. Ou melhor, pelo tempo que tu entenderes. Porque no dia em que tu estiveres preparado para voar, eu estarei aqui a acompanhar-te e a aplaudir o teu voo. Francisco, és um ser especial e único. És um ser de luz, um ser bondoso e eu sou muito, muito grata por conhecer-te. É gratificante poder olhar para as profundezas do teu ser e ter acesso a essa luz que contagia. Essa luz que cura e tu és cura. Muito grata por ajudares todos aqueles que estão à tua volta e por nunca desistires de ti. És uma inspiração para todos nós. E tudo o que eu peço neste momento é que continues a tocar almas e o nosso coração, como fizeste até agora. Um abraço de luz, de muito amor, idênticos ao que damos à chegada e que fazem parte do nosso até já. Oh, minha querida Cátia. Mensagem tão linda também. Quem são estas pessoas e como é que elas influenciaram a tua maneira de ser? Essas pessoas. A Maria João é uma grande amiga minha. Uma grande amiga. Foi a primeira paciente, depois tornámos amigos. E foi uma pessoa que também tem feito um percurso espiritual, um percurso de tomada de consciência muito profundo, com muita humildade também. E tem-me ajudado também, tem-me ajudado também muito em alguns processos, nomeadamente quando comecei a fazer os círculos, também com muitas dicas, houve muitas partilhas, portanto é alguém com quem eu também vou partilhando muita informação e algumas dúvidas tenho tido, e ela tem-me ajudado também bastante e tenho um carinho enorme por ela. A Cátia é mesmo, é o meu anjo da guarda, como eu lhe chamo. Porque é a minha terapeuta, minha terapeuta de Reiki, mas ela é muito mais do que isso, ela sabe disso. Que me acompanha há um ano e tal. E tem sido fora de série mesmo a ajuda que ela me tem dado. Ela tem sido. Ela tem ido até às entranhas da minha alma para que eu seja mais um Francisco e menos as máscaras e menos as personagens que era, né? Que faz parte, todas vamos desmontando, todos vamos entrando cá no fundo, e ela, sem sombra de dúvidas, é outra das minhas terapeutas que eu nunca irei esquecer. Um carinho gigante por ela. E grato, Cátia, Isso é bom, pelo mensagem. porque nós somos a nossa. Portanto, nós somos nós mais o amor que dos outros. Percebes o que estou a dizer? Tu és tu, também pela quantidade de pessoas que te amam, que te adoram e, portanto, querem o teu bem. E, portanto, existem vários terapeutas, quer seja mesmo terapeuta ou não, que te adoram e, portanto, querem fazer melhor e melhor e melhor. Mas, no entanto, não foi suficiente.
E assim, ok, eu preciso de algo mais. Então, deparei-me com ahm, uma pessoa que tu conheces, não é? Eu não conheço ainda, mas vou conhecer, de certeza, e que tem o mesmo nome que tu, o que é muito interessante. E a pessoa, como é que é o nome? Ah, Carla Félix, é a tua irmã. Então, basicamente, diz o seguinte: pois é, mano, não estavas à espera de me ouvir por aqui. Pois não. Mas como era para falar de ti e de amor, eu tinha mesmo de aparecer. Ora, não é fácil falarmos de nós, porque nós somos muito mais do que qualquer coisa que possa dizer acerca da nossa relação. Mas acho que nós somos de verdade aquilo que significa a palavra irmão. Nós temos tido, nós temos tido na vida muito para nos fazer crescer. E vamos continuar a crescer juntos, claro. Nós fomos crianças a observar um modelo de família e da relação de irmãos muito diferente daquilo que nós somos. E ainda bem, não era de esperar que fôssemos os adultos que somos hoje e unidos da maneira que somos, a partilhar de tanta coisa que temos tido na nossa vida. Eu amo-te profundamente, maninho. E olha que ninguém me pagou para dizer isto. Vá, se depois quiseres pagar um sushi, vá, fica tudo em dia. Muito sucesso na tua vida e que sejas sempre muito feliz. É o que eu desejo. Beijinho muito grande, maninho. Não, beijinho não. É melhor um abraço apertadinho. Um abracinho apertadinho é sempre melhor. Vá, tchau. Minha querida mana. Como é que, como é que é esta relação de irmãos? Olha, uma relação, eu diria, é excelente. Mas temos um percurso curioso. Nós até aí por volta dos 20 anos andámos à porrada. Mas não Ah, passávamos. margem sul. Margem, aposto que é da margem sul, de certeza. Depende do rio, olha, se for do Guadiana, não. Nós andámos à porrada até para aí aos 20 anos. Mas não passávamos um sem o outro. Mas hoje em dia eu percebo que foi a forma que nós tivemos de nos autorregular. Mas autorregularmos de tal forma que nós temos de facto um amor muito grande um pelo outro. Nós, mesmo se houver um stress, uma chatice qualquer, aquilo não pode durar muito tempo. Mesmo assim, meio torcidos, nós estamos lá, porque não, temos mesmo aquele espírito de não, espera aí, aqui entre nós não vai haver chatices. Talvez pelo passado que houve de família, de vermos tanto conflito, ambos temos a mesma opinião. Não, isso aqui não vai acontecer. E então somos muito unidos. É das pessoas mais queridas que eu tenho na minha vida, é a minha querida mana. Mas eu acho que não faria sentido algum eu não saber quem tu és, não é? Sem ser estas pessoas. Eu consigo entender que tu és uma pessoa muito linda, uma pessoa muito maravilhosa, um homem muito reservado, ok? Tu dás pouco de ti. Tu, portanto, ajudas muito os outros, mas tu dás muito, mas muito pouco de ti. O que de alguma maneira também é um bocadinho preocupante, percebes o que eu te digo? Mas eu sei perfeitamente que. O que é que achas Sei preocupante? perfeitamente, acho preocupante, por assim dizer, porque é o facto de que tu dás muito de ti e aceitas um pouco, aceitas o que as pessoas te dão. Mesmo sendo não tão grande como tu, percebes? Não estou a dizer isto que nós devemos, tipo, dar e ficar já com a mão à espera para receber. Não. Mas os níveis têm que ser, portanto, dar e receber têm que estar mais ou menos equilibrados. E o que eu sinto é que não é isso que acontece contigo. Eu sinto que o mundo é injusto para contigo. Porque tu és uma pessoa que não teve uma vida fácil, contentou-se com a vida que teve, mais tarde descobriu as ferramentas suficientes para conseguir dar a volta a isto, mas no entanto, portanto, ajuda muito mais os outros do que aceita de alguma maneira essa ajuda. E eu acredito que se alguém te ligar às 3, 4 da manhã a dizer Francisco, preciso de ti, tu vais logo, mas dificilmente esse Francisco liga para alguém a dizer preciso de algo. Quer dizer, não me ligam porque eu ponho o telemóvel em modo voo. Tchau.
Sim, mas tento resolver por mim, sim. É um hábito, é um hábito. Mas eu também não posso obrigar os outros a darem. Fiquem em consciência comigo. Porque, sabes, que eu tenho, desde o processo contigo, desde que fiz a consulta contigo, houve um desbloquear de muito. De muita. De muita abundância. Eu sinto que o universo Uhum. me vai dando de outras formas. Às vezes não, eu acredito mesmo, se eu dou a alguém, essa pessoa não me dá, mas eu vou receber de outra forma. Exatamente. Portanto, de alguma Essa é, forma, não, o essa é universo a forma equilibra-se. boa, sim, essa é a forma boa de lidar com isso. Agora deixa-me confessar aqui uma coisa. Nós conhecemos, portanto, este e se eu te disser que esta conversa é especial para mim, por seres tu, não é? Pela tua história, mas também porque eu sinto que a conversa que nós tivemos, tipo, a conversa mesmo, a maneira como a gente se conheceu, foi das melhores, foi das que mais me tocou. Eu faço muitas sessões, nem todas elas me tocam. E as que tocam ficam. E a tua ficou. Não vou revelar o que é que foi, o que é que se passou, porque isso é sigilo, mas vi mesmo muito de mim em ti. E nesse momento foi quando eu percebi que, ok, senti muito a parte de irmandade, a parte de solidariedade, a parte do facto que não estou sozinho, compreendes? E existe muito esse receio de eu estou sozinho, portanto, quem é que sou eu, portanto, percebes o que eu estou a dizer? Eu sei que tudo acontece, tudo tem de acontecer e tudo tem o seu princípio, meio e fim. No momento em que eu te conheci, consegui perceber que, ok, agora o meu caminho já faz muito mais sentido. Porque eu sei perfeitamente que estou a ver alguém que de uma outra, portanto, que tem uma vida diferente da minha, mas o nosso caminho é muito cópia, é muito parecido um com o outro. E se eu fico mal, então uma vez, eu sei que, ok, relax, porque tudo vai se resolver, ok? E é mesmo muito isso. Portanto, assim, aquela sessão que a gente teve mostrou muita fragilidade, vulnerabilidade e honestidade acima de tudo. E eu só desejo ser, daqui a 10, 15, 20 anos, ser tão honesto e ter tão bom coração como tu tens. Assim deixas-me aqui, sem jeito. Ai, sim, sei, para. Ai, para. Ai, para aqui. Não, mas é isto. Sabes disso, tenho toda uma adoração por ti. E pronto, olha, é isto. Fico contente se de facto também contribuir para que de facto tenha ajudado. Muito contente mesmo. Do fundo do coração. Exatamente, olha, está aqui, portanto, já estou aqui a dizer, portanto, tribo, hashtag Irmandade Dualidade, exatamente. No entanto, acho que havia aqui pessoas que estavam a dizer, exatamente, estão aqui duas, a ver se consigo, pronto. A Luísa Pisa diz assim, olha que dois seres maravilhosos, que tenho o privilégio de conhecer. Grata aos dois e depois não percebi, mas porque desapareceu, mas tudo ok. Grata, portanto, ela está aqui como é que é? Pronto, aparentemente ok, aparentemente isto importa, mas aparentemente a pessoa, ela está muito grata a nós os dois, mas está muito grata a ti, porque esta pessoa conhece também, Sim, a sim. Luísa Pires. Portanto, ok. Olha, espero de alguma maneira que tenhas gostado de vir aqui e dar-te a conhecer. Agora, por exemplo, se alguém quiser entrar em contato contigo, ou portanto marcar alguma ação contigo, como é que faz? Pode ser através do Instagram. É uma das formas de me encontrar. Ok, Muito fácil ok. através daí. Pois nós logo Muito vimos. fácil, muito fácil. Ou para as Agora, uma, consultas, ou para as consultas, ou no caso dos círculos, que é os círculos é outra atividade paralela que eu tenho feito também. sim, eu ia falar contigo sobre isso agora. Portanto, tu criaste os círculos, portanto, tu falas dos círculos de cura e também falas dos círculos de homens, certo? Uma das coisas que eu gostei bastante disso dos círculos de homens
foi mesmo isso. A necessidade do homem, portanto, aceitar o lado emocional e, portanto, ter capacidade de falar e, portanto, de aceitar o seu lado feminino. Uhum. Faz sentido? Sim, apesar dos círculos de homens estão em projeto, mas nunca chegaram a arrancar por não haver inscrições suficientes. Por alguma razão o universo achou que não. Portanto, mas sim, o objetivo é precisamente isso, é sair, é fazer com que quer a parte masculina quer a parte feminina se possam expressar de uma forma saudável. Até porque depois nós homens temos outro, diria, um problema grave. Nós chegamos a adultos, tal como aconteceu comigo, adultos em corpo de adulto, mas é uma criança que está lá dentro. É uma criança Yeah. que não chegou, hoje já segundo já alguns autores são da opinião que há falta de rituais para os jovens que os façam perceber o que é entrar na idade adulta. Porque entrar na idade adulta não é algo como um chip que entra e tu passas a ser adulto. No caso da mulher, por exemplo, quando a mulher começa a ser menstruada, há ali quase que uma mudança de mentalidade Uhum. ok, agora já estás a tornar uma mulher. O homem não. E não há que culpar ninguém, porque se nós formos para trás, não é o meu pai culpado, nem os meus avós, e chegamos ao Adão e à Eva. Mas, Exatamente, sim. mas é importante, e será esse o objetivo dos círculos de homens, é irmos percebendo o que é ser homem, o que é ser um homem saudável, o que é que são dinâmicas doentias, nomeadamente com origem no patriarcado e no machismo. Portanto, são esses pontos essenciais. Os círculos de cura é diferente. Os círculos de cura são mistos e é onde eu trago toda esta parte das emoções de uma forma mais direta. Conforme diz uma amiga, a Sofia, a dona do espaço onde eu tenho estado a dar os círculos, ela diz: Francisco, numa consulta és mais ou menos como se a gente chega lá e tens de dar 10 voltas a uma rotunda até sair. Estás com todo o cuidado. Eu gosto mais do Francisco, chega aqui, é para ir para aqui, é para ir para ali. Em que vamos tocar as emoções, onde quer que temos de tocar. Então, aí nos círculos é de facto onde eu trago esta parte da cura das emoções, o que é que são os espelhos, como é que não são, como é que vamos lidar com isso. Portanto, ali é puro e duro. São várias horas seguidas a bater nessas teclas. Olha, só te desejo que o mundo seja tão honesto e tão bom para contigo quanto tu és para as outras pessoas. Só desejo mesmo isto. Desejo todo o sucesso na vida, porque eu sei que tu estás aqui com a missão de ajudar as pessoas, sei que tu vais conseguir e sei perfeitamente que tu vais conseguir fazer diferença na vida das pessoas porque já o fazes. Há aqui um comentário de uma... Eu não tenho o hábito de ler comentários. Existe aqui um comentário da Maria, da Sónia, que diz assim: beijinho, Francisco. Está a ser um prazer enorme conhecer-te e não tenho como agradecer o maravilhoso mundo novo que me estás a apresentar. Portanto, as pessoas gostam de ti. Obrigado, Mesmo Sónia. tipo... Portanto, as pessoas gostam deste Francisco. Portanto, eu quero é que as pessoas conheçam este Francisco, conheçam o que tu fazes, porque tu ajudas as pessoas e acho que portanto, as pessoas precisam de te conhecer para conseguirem sentir-se bem. Ok? Agora, homens que andam por aí, portanto, vão fazer círculos, faz favor, vá lá, porque já ninguém consegue lidar com... Eu, por acaso, portanto, eu estou à procura de marido, mas, no entanto, é só homens, portanto, que não são, portanto, emocionalmente equilibrados, portanto, vá, arranjem-se. Agora, uma coisa, meu caro, isto foi muito numa onda de brincar, mas brincar a sério. Claro. Meu lindo, obrigado por teres estado aqui. Foi uma honra teres vindo aqui. Isto não fazia sentido sem tu aqui. Agora deixa-me fazer uma pergunta, a mesma pergunta que faço desde o primeiro. Francisco, que tipo de conselho tens para as pessoas que estão a assistir? O conceito principal, eu diria que é o princípio que eu sigo na minha vida. É começarmos a procurar mais a nossa responsabilidade não do externo, mas do interno, daquilo que nós sentimos. Porque isso traz... Qual é a grande vantagem disso? As nossas relações, sejam de que tipo for, vão melhorar nitidamente.
seja, a partir do momento em que baixarmos os dedos e deixarmos de apontar os outros como culpados, mas de facto percebemos que aquilo é um mestre que está ali do outro lado, por mais desconfortável que seja, me está a mostrar partes de mim, a mudança começa. De início dói, é estranho, porque é uma forma diferente de estar e de olhar a vida, mas compensa muito, compensa. Diria que essa é mesmo a minha recomendação. És uma pessoa linda. És uma pessoa maravilhosa. És uma pessoa cheia de luz. E eu estou muito grato mesmo por te ter, porque sinto mesmo muito pronto, de novo, a irmandade. Estás a ver? O facto de que às vezes eu por mim, pá, tenho que ligar ao Francisco para saber como é que ele está. Como se fossem literalmente irmãos de pais e de famílias diferentes. Mas acho que é uma coisa maravilhosa. Sabes que te adoro, isso aqui é recíproco, portanto está tudo ok. E se precisares de alguma coisa, estou aqui. E portanto, muito obrigado mais uma vez por teres vindo aqui. Obrigado a vocês todos que estiveram aqui a assistir. Conheçam o Francisco, o meu Francisco fofinho, lindo e maravilhoso. Portanto, os dados dele e os detalhes dele vão estar daqui a pouco na publicação do direto. E pronto, muito obrigado a ti mais uma vez, meu querido. Muito obrigado, foi um prazer mesmo ter estado aqui, adorei a conversa, foi um momento ótimo. Está bem? Pronto. Desculpa lá esta cena, mas acho que ninguém de ser assim. Desculpa, não estava à espera, não estava à espera. Sim. Lembra, eu bem disse. Eu faço um bom trabalho de casa. Pronto, muito obrigado a ti e obrigado a vocês todos. Para a semana há mais. Portanto, a gente vê-se aqui na semana. Portanto, tchau, tchau. Então vá. Tchau, muito obrigado.